Boa noite. Boa noite. Passa de 100 o número de mortos pelas inundações em Petrópolis. Mais de 130 pessoas estão desaparecidas. Ações de solidariedade ajudam a amenizar o sofrimento da população. Governo federal reforça ações de socorro a atingidos por enchentes em Petrópolis. Presidente Bolsonaro desembarca na Hungria e participa da assinatura de acordos com o primeiro-ministro Orbán. Nossa equipe mostra que produtos ficariam mais caros em caso de uma eventual guerra entre Rússia e Ucrânia. Começa no Vaticano o simpósio sacerdotal que discute vocação e missão do sacerdote. 10º sucessor de Dom Bosco está no Brasil e participa de encontro que reúne salesianos de 5 países diferentes. E veja como foi a celebração de posse de Dom João Justino, novo arcebispo de Goiânia. Ao menos 111 corpos foram encontrados pelas equipes de busca após as inundações em Petrópolis. Segundo a Polícia Civil, há registros de 116 desaparecimentos. A busca por sobreviventes continua. A Defesa Civil acionou 14 sirenes na cidade para alertar os moradores sobre chuva forte. Há pouco, emitiu uma nota aos moradores das áreas de risco para que se retirem do local. Neste momento, ações de solidariedade ajudam a amenizar o sofrimento dos atingidos. Após 3 dias de buscas por sobreviventes, Petrópolis chegou a mais de 100 vidas perdidas e, até o momento, registrou mais de 130 desaparecimentos. De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas e estão bem. Para os moradores da região, além da tristeza e sofrimento pela perda de amigos e moradias, as atenções se voltam para a esperança de encontrar parentes com vida. Foi uma tragédia que a gente não esperava. Acabou nossa cidade. Recomeçar, mesmo na dificuldade, se torna essencial para os moradores da cidade. Exemplos de solidariedade como os do Sr. Roberto deixam os dias cansativos e intermináveis mais acolhedores. Somos solidários, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, entendeu? Sensível, estou aqui para ajudar. Nosso ponto aqui é banheiro, água, é tudo de graça, o que precisar, estamos às ordens. Já para Jefferson, voluntário nas buscas por desaparecidos, a preocupação é com a previsão de chuvas. Elas podem causar novos deslizamentos, dificultando os resgates. Tá triste, tá complicado, tá perigoso, entendeu? Que a água começou a aumentar, tá escorrendo lá e a gente não sabe se tá chovendo para trás da pedra lá, aí a gente tem que tomar cuidado. Entre as ações, o governo do estado mobilizou equipamentos e veículos usados na limpeza das vias e remoção de entulhos e lama. Na área de atendimento médico, ações de socorro são feitas por 8 ambulâncias e 2 caminhões com insumos e medicamentos. Autoridades dos direitos humanos e as polícias realizam o cadastro de desalojados e desabrigados, regularizam os documentos, reúnem informações de desaparecidos e registros de ocorrência. Entre as doações, as maiores necessidades são de água mineral e itens de higiene pessoal. Os serviços disponíveis para a população de Petrópolis somam forças com ações individuais e no trabalho da igreja. Acolher as famílias sobreviventes, arrecadar alimentos e outras doações se faz importante no trabalho humano e traz dignidade para o próximo. Confira agora na reportagem de Jean César. Além da prestação dos serviços dos bombeiros, polícia militar e outros órgãos do Estado, a igreja exerce seu compromisso cristão, amparando as famílias vítimas da tragédia em Petrópolis. De acordo com as últimas atualizações feitas na tarde de hoje pela Defesa Civil da cidade, mais de 700 pessoas estão desabrigadas. Só na Igreja Santo Antônio do Alto da Serra, um dos locais mais atingidos, cerca de 230 pessoas foram acolhidas. E graças a Deus, com a ajuda de tantas pessoas, estamos conseguindo cuidar dessas famílias, dessas pessoas que estão conosco aqui, tentando o máximo possível dar a eles também uma dignidade, um conforto nesse momento tão difícil. A generosidade e solidariedade move o Brasil. O Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu hoje doações de diversos locais, que serão direcionadas às famílias atingidas em Petrópolis. São muitas doações chegando a cada momento. Dá uma olhada aqui na nossa igreja. Voluntários, tudo que vocês possam imaginar, né? De
roupa, de material de higiene, de alimento, água, descartáveis, enfim, todo mundo participando, todo mundo colaborando. Eu estou indo agora para Petrópolis, vou subir a serra de lá, vou mandar para vocês também informações da nossa entrega. Muito obrigado por tudo. A fraternidade e a amizade social é um dever de cada cristão, pedido que o Papa Francisco sempre nos direciona. Pedimos que rezem por nós também ainda acolhemos muitas ajudas, aqueles que conseguem nos ajudar, então pedimos sobretudo que rezem, para que possamos cuidar melhor desses nossos irmãos, que hoje são os mais necessitados diante dos nossos olhos. As doações à Diocese de Petrópolis podem ser feitas pelo Pix. A chave é 28 805 190 001 33 ou na conta emergencial Caritas Diocesana pelo Banco do Bradesco, agência 0814 dígito 1, conta corrente 48500 dígito 4. Prestar auxílio e solidariedade em tempos difíceis faz a diferença. As ações fraternas são cruciais em momentos como este. Mostra a igreja em missão e traz a esperança tão necessária para superar as turbulências. A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, conhecida como ZACAS, deve se estender até o fim da semana, mas vai diminuindo a intensidade das chuvas sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Vamos conferir na previsão do tempo. Após vários episódios de ZACAS, a previsão é de que essa seja a última atuação do sistema até o fim do verão. O destaque continua na região Sudeste, onde as fortes chuvas causaram enchentes, deslizamentos de terra e alagamentos. Aqui o tempo permanece fechado, com muita chuva e temporais nos 4 estados. As temperaturas atingem os 18 e 25 graus em Belo Horizonte e na capital fluminense os 21 e 31 graus. Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro continuam com alerta para risco de novos alagamentos, também episódios de enchentes e deslizamentos de terra devido ao solo saturado pela chuva. A instabilidade afetou muitas áreas do Rio de Janeiro. Só em Petrópolis, região serrana, choveu em 4 horas, o equivalente a um mês. Foram 230 milímetros de chuva, ultrapassando a média histórica de fevereiro, que é de 200 milímetros. De acordo com o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o município registrou mais de 564 milímetros de chuva. Para amanhã são esperados até 36 milímetros no norte de Minas Gerais e 20 milímetros na área litorânea do Rio de Janeiro. Nas demais regiões do Brasil, o tempo continua carregado com bastante chuva entre o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, sudoeste da Bahia, Tocantins, Rondônia e no Amazonas. Tempo firme e ensolarado no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná. Reinaldo. Pois é, Yara, vamos falar agora sobre os recursos que o governo federal vai disponibilizar para a cidade de Petrópolis. Ronaldo da Silva está em Brasília e traz a informação. Ronaldo, boa noite para você. Olá, Reinaldo. Olá, Yara. Boa noite a vocês e boa noite a você de casa em todo o Brasil. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai receber um crédito especial para ajudar na recuperação das áreas afetadas pelas chuvas dos últimos dias. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro quando ainda estava na Rússia, que pediu também a liberação do FGTS para os moradores. Antes de deixar a Rússia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a ajuda à cidade de Petrópolis. O governo federal vai abrir um crédito extraordinário para o município. O valor não foi mencionado pelo presidente. Bolsonaro solicitou ainda a liberação do saque do FGTS para os moradores da região serrana do Rio de Janeiro. A decisão do presidente de liberar os recursos foi tomada após uma conversa por telefone com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro disse que também ligou para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para tratar das ações de recuperação do município. O presidente vai a Petrópolis nesta sexta, após a chegada da Hungria. Ele deve acompanhar os trabalhos de resgate e de reconstrução nas áreas que foram atingidas por enchentes e deslizamentos de terra. Eu volto com vocês e daqui a pouco a gente retorna aqui de Brasília. Obrigada, Ronaldo. Até mais.
Nesta época, aumenta a procura pelas cachoeiras para fugir do calor. Com isso, cresce também o risco de acidentes com a chamada cabeça d'água. Alguns cuidados são necessários para a diversão não virar um acidente grave. No verão de temperaturas elevadas, rios, piscinas e cachoeiras são atrativos para quem quer se refrescar. Mas os dias ensolarados também podem ter chuva no fim da tarde, o que contribui para a formação do fenômeno conhecido por cabeça d'água. São fenômenos caracterizados pelo aumento repentino no nível de água nas cachoeiras, principalmente pela ocorrência de chuvas na cabeceira. Os acidentes com cabeças d'água são comuns nesse período do ano. Em um único dia, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais chegou a resgatar 9 pessoas que ficaram ilhadas em uma cachoeira no norte do estado. Por isso, a corporação reforça que é importante estar atento aos sinais que podem indicar que uma cabeça d'água está se formando. O aumento da velocidade da correnteza e o aumento da turbidez da água. A água apresenta uma coloração mais escura por conta do material do fundo do rio, que acaba sendo remexido. Em Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 9 dos 853 municípios mineiros tiveram em 16 dias um volume de chuva acima do esperado para todo o mês de fevereiro. A recomendação do Corpo de Bombeiros é evitar esses locais no período chuvoso e olhar a previsão antes de sair de casa. Observou algum desses sinais, ela sai imediatamente da água. Ao sair da água, ela deve procurar um local mais alto, se abrigar de forma segura e fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros. Outro acidente comum nesse período é o afogamento. Só esse mês, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foram atendidas 29 ocorrências. Os casos principais são o de uso de bebida alcoólica por parte dos adultos, nado em local desconhecido. A pessoa não conhece a profundidade, não sabe se tem algum material no fundo daquele corpo d'água que ela pode ficar presa. Também tem o fato das crianças que se banham sozinhas, elas mergulham e brincam sozinhas sem a presença de um adulto. Na hora de prestar socorro às vítimas, é importante tomar cuidado para não causar novos acidentes. A pessoa nunca deve se lançar à água para tentar salvar, caso ela não tenha expertise na área. Então, nesse caso, ela deve acionar o Corpo de Bombeiros no 193 e tentar, de fora da água, arremessar algum objeto para que a pessoa se aprenda a ele, flutue por um tempo maior até a chegada do Corpo de Bombeiro. No final da tarde, voltou a chover em bairros atingidos pelo temporal em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A previsão é de novas pancadas de chuva de hoje até sábado. De acordo com as autoridades, cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas de desaparecidos. Até aqui, como já noticiamos, 24 pessoas foram resgatadas com vida. A seguir, veja como foi a celebração de posse de Dom João Justino, novo arcebispo de Goiânia. E saiba que produtos ficariam mais caros em caso de uma eventual guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos de volta e quem volta conosco é Ronaldo da Silva com a reportagem da posse de Dom João Justino em Goiânia. Ronaldo. Olha, o assunto agora é a igreja. A Arquidiocese de Goiânia acolheu ontem Dom João Justino como seu novo arcebispo. O momento foi de alegria e louvor pela chegada daquele que foi enviado por Deus. Sob o olhar de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros tomou posse na noite de ontem como 4º arcebispo da igreja particular composta por 27 municípios de Goiás. Ele é uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, na força da oração também. Precisamos rezar muito para que o seu episcopado seja um episcopado realmente eficaz, seja um grande episcopado aqui em Goiânia. O clero arquidiocesano, bispos, autoridades, religiosos e religiosas e familiares participaram da missa de posse canônica. Agraciados com a chegada de um novo pastor e atentos à voz do enviado por Deus, os fiéis da Arquidiocese de Goiânia louvaram o início da missão do arcebispo. Eu achei que realmente o Espírito Santo atuou para que ele viesse para cá. Muito confiante nas palavras dele. Ele nos trouxe assim muita esperança. A esperança, que ele traga para nós esse novo sopro do Espírito Santo para nós, na nossa arquidiocese, que nós necessitamos. Dona Maria de Lourdes é mãe de Dom Justino. Seu olhar expressava gratidão a Deus pelo chamado feito ao filho. Ele escolheu
e graças a Deus está sendo bem sucedido. Ele tem muita coisa com a igreja, desde pequeno. Dom Justino é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, tem 55 anos de idade, estava como arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais. É presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB. Ele tem como lema episcopal para dar testemunho da luz. Eu abracei este lema que tem trazido para mim sempre a oportunidade de colocar meu ministério nessa direção e de convidar os irmãos e irmãs que façam o mesmo. Vamos dar testemunho de Jesus Cristo. Igrejas e templos religiosos não vão mais precisar pagar o IPTU de imóveis utilizados para fins religiosos. Isso porque foi promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 116, que garante essa isenção. Com isso, igrejas e templos não vão mais precisar recorrer à justiça para garantir o direito de não pagar o imposto cobrado anualmente. O texto já havia sido aprovado em 2 turnos, em dezembro, pela Câmara e pelo Senado. Após visitar a Rússia, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Budapeste, capital da Hungria, para uma breve visita oficial. Lá, Bolsonaro se encontrou com o primeiro-ministro Viktor Orbán e participou da assinatura de acordos. Na chegada ao país, a comitiva presidencial foi recebida com uma cerimônia militar no Palácio Sándor Palota. Em seguida, o presidente participou de uma homenagem dedicada aos heróis húngaros. Pela manhã, Bolsonaro esteve em uma reunião com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. 2 memorandos foram assinados, um de cooperação em matéria de defesa, outro em matéria de ações humanitárias. Não é a primeira vez que Bolsonaro se encontra com Orbán. O político húngaro esteve presente entre os 10 chefes de Estado na cerimônia de posse do presidente em 2019. Em declaração à imprensa, Bolsonaro destacou a comunhão de valores conservadores entre o governo brasileiro e húngaro, citando Deus, pátria, família e liberdade, e ressaltou o posicionamento sobre a crise envolvendo a Rússia e a Ucrânia após retornar ontem de sua viagem a Moscou, onde esteve com o presidente russo Vladimir Putin. Passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. Durante a coletiva, Bolsonaro também falou de seu encontro com o presidente húngaro, János Áder, e que eles conversaram sobre questões ambientais e reforçou a importância da Amazônia para o mundo. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento. Na ocasião, o presidente falou também da possibilidade do Brasil ampliar as relações comerciais com a Hungria. Eu fico por aqui, agradeço sua companhia, mas antes vou chamar nossa equipe em São Paulo, que preparou uma matéria abordando a importância da Rússia nos negócios econômicos do Brasil. Não é isso, Rodrigo Luiz? Boa noite para você. É isso. Oi, Ronaldo. Boa noite para você e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha, a gente vai acompanhar agora uma reportagem, Ronaldo. É o seguinte, a gente mostra, como você acompanhou na reportagem aí, né? A guerra, ela não faz bem para ninguém. A nossa equipe aqui em São Paulo mostra que realmente esse clima de tensão entre Rússia e Ucrânia pode impactar na economia brasileira. Nossa equipe conversou, então, com especialistas que mostram quais são os riscos e quais produtos podem ficar mais caros. A possível invasão da Rússia ao território da Ucrânia é uma preocupação para o mundo. E a principal exigência do governo de Putin para que isso não aconteça é que exista a garantia de que o território ucraniano não vá aderir à organização do Tratado do Atlântico Norte. Primeiro seria uma ameaça
ali à porta do seu território. Em segundo lugar, existe um laço histórico entre a Rússia e a Ucrânia. Em terceiro lugar, seria péssimo para a Rússia ter ali uma ex-república contrária. No Brasil, esses conflitos preocupam. É que o país importa e exporta da Rússia e pode ver impactos em sua economia. Um dos itens que mais preocupa é o combustível. Com o ambiente de instabilidade provocado por este clima de conflito, o petróleo já está em alta, com o barril acima de $90. Mas enquanto o preço do petróleo não voltar, do barril do petróleo no mercado internacional, voltar para o patamar de $80, nós vamos ter crise inflacionária no Brasil. Com a maior inflação, os preços sobem. E outra preocupação também são os fertilizantes. O Brasil importa da Rússia grande parte dos fertilizantes que usa na agricultura. Essa falta do produto poderia se tornar um problema. Um parceiro importante do Brasil nesse universo do agronegócio. Fornece os fertilizantes necessários para a agricultura e também compra muitos produtos produzidos pela agricultura brasileira. Tem outros fornecedores. E aí, claro, em situações emergenciais, eu vou ter que pagar mais caro, e pagando mais caro, eu vou ter também um aumento de inflação. Outro fator que preocupa neste cenário é a alta do dólar e o aumento dos produtos importados. Mas, segundo este especialista em relações internacionais, a chance de um conflito armado de fato acontecer neste momento é pequena. Não interessa para ninguém que haja conflito, mas interessa a todos que haja percepção de conflito, né? Vamos torcer pela paz, todo mundo sai ganhando com a paz. Eu volto daqui a pouco com informação da visita dos sucessores de Dom Bosco ao Brasil, Reinaldo e Yara. Ok, Rodrigo, até daqui a pouco. A seguir, especialista em ciências sociais comenta atual perfil da juventude católica. E 10º sucessor de Dom Bosco participa de encontro que reúne salesianos do sul do país. Canção Nova Notícias está de volta e o Rodrigo Luiz em São Paulo também. O assunto agora é sobre os jovens que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude. Rodrigo? E olha, jovens do mundo inteiro que se preparam para a JMJ. O evento está marcado para o ano que vem em Lisboa, Portugal. Mas quem é a Juventude do Papa? O Felipe Domingues, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Gregoriana de Roma, tem pesquisado esse assunto e acompanhou de perto o Sínodo dos Jovens em 2018. Recentemente, concluiu sua tese de doutorado e publicou um livro em inglês que aborda temas como consumismo e cultura do descarte na era dos selfies. Direto de Roma, Felipe Domingues comenta o perfil da juventude católica. Não dá para a gente falar que existe só um tipo de juventude hoje, né? Os jovens, além da igreja, hoje eles estão metidos em vários tipos de atividades, nas empresas, nas associações, né? Dos mais diversos movimentos, na política. Então, assim, a juventude, ela é muito diversificada, né? Tem gente de todo jeito. O que a gente pode dizer é que a juventude católica, os jovens católicos, com base no que a gente viu no Sínodo sobre os Jovens de 2018, ela tem uma coisa que, na minha opinião, reúne todo mundo, que é essa busca pela autenticidade, né? A autenticidade. O que quer dizer isso? São jovens que querem ver na igreja modelos, são jovens que pedem da igreja que ela viva aquilo que ela prega, né? Então, que as pessoas de fé, que as pessoas que estão na igreja, que estão em posições de liderança, que elas vivam na prática aquilo que elas defendem, né? E também que a igreja reconheça os seus próprios erros. Então, os jovens acreditam que uma igreja autêntica é uma igreja que, quando os seus membros erram, eles reconhecem e buscam melhorar. Então, esses dois pontos eu acho que definem um pouco os jovens católicos ou os jovens que estão metidos nas coisas da igreja no mundo inteiro e nos mais diversos movimentos, atividades, né, e paróquias, dioceses, enfim. É isso.
Valeu, Felipe. Olha, a gente está falando de jovem, né? Não tem como não lembrar de Dom Bosco, padroeiro da juventude. E o nosso assunto agora é o encontro dos salesianos. Conselheiros de inspetorias salesianas de 5 países estão reunidos no Rio Grande do Sul. Eles participam de um retiro espiritual com a presença do reitor-mor dos salesianos, Padre Ángel Fernandes. O objetivo do encontro é refletir sobre a espiritualidade salesiana na atualidade, em face dos desafios impostos pela pandemia. O retiro espiritual acontece até amanhã em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. No encontro, que tem a presença do reitor-mor dos salesianos, Padre Ángel Fernandes, foram programadas 7 conferências sobre a identidade salesiana e 4 encontros de diálogo do Superior Geral com demais membros sobre a animação e a realidade da congregação. São mais de 80 salesianos provenientes da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Brasil que se reúnem em retiro para ouvir a voz de Dom Bosco através do Padre Ángel. É uma oportunidade muito bonita, muito linda, muito preciosa para mim, porque tenho a oportunidade de encontrar a todos eles e falamos com um conteúdo espiritual, mas ao mesmo tempo com uma preocupação por a animação e governo dos salesianos e da família salesiana em esta parte do mundo. E estes momentos tão preciosos para nós, que são deste retiro espiritual, deste encontro com Deus e também com ele, figura de Dom Bosco, é justamente a gente estar muito próximo daquilo que muitos outros jovens conviveram com o próprio Dom Bosco lá na Itália. Encontros com o pai espiritual dos salesianos ocorrem a cada 6 anos na região do Cone Sul. A realidade das vocações é um dos temas de reflexão. Embora a congregação receba 450 novos salesianos por ano, nos países do sul da América, na África e Ásia, o desafio por novos vocacionados é grande. Penso que não temos outro caminho que continuar com uma grande paixão por Deus, por o Senhor Jesus e por os jovens, uma grande paixão para servir ao povo de Deus, acompanhar os jovens, compartilhar tantíssimo das coisas da vida e também fazer um caminho de oração e de proposta. O serviço é a profundidade da vida. O reitor-mor também destacou o lema da família salesiana de 2022, Fazei tudo por amor, nada à força, inspirado em São Francisco de Sales. A nossa proposta para este ano é isto, de tentar em todo o mundo salesiano de motivar este caminho de humanidade, de humanismo cristiano, como era o humanismo de São Francisco de Sales, que nós levamos muito no nosso coração, acreditamos isto e queremos oferecer a gente que possa nos conhecer este modo de entender a vida, entender o amor, entender a Deus. Obrigado ao nosso colega Tomás Guarese, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que fez esse registro tão importante para toda a família salesiana, da qual a Canção Nova faz parte. A gente fica por aqui e volta amanhã, ao vivo de São Paulo, com a edição da manhã do CN Notícias, logo após o Sorrindo para a Vida. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite para você, Rodrigo. Obrigado. Após o intervalo, o Papa Francisco abre simpósio sacerdotal no Vaticano. Em apoio à comunidade palestina, Caritas Jerusalém reabilita terras agrícolas. Começou hoje no Vaticano o simpósio sacerdotal, encontro promovido pela Congregação para os Bispos para discutir pontos importantes da vocação e missão do sacerdote. O Papa Francisco abriu o encontro. Na Sala Paulo VI, mas em uma mesa mais próxima dos sacerdotes que estão participando do simpósio. Foi assim que o Papa quis abrir o encontro que reúne padres de várias partes do mundo. Francisco fez um longo discurso de quase 1 hora, mas com tom de testemunho. Falou de sua experiência de mais de 50 anos de sacerdócio, citou padres que marcaram sua vida e grandes desafios que enfrentou ou que ajudou outros a enfrentarem.
É interessante pensar que o Papa fala de proximidade iniciando o seu discurso de uma maneira muito próxima, né? No começo ele falava, eu vou partilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu penso que isso já nos faz estar mais perto dele e sentir essa proximidade, não como uma teoria, mas próprio como um testemunho. Francisco falou sobre a vocação, que é, antes de tudo, uma resposta àquele que nos amou primeiro. Recordou que essa escolha de Deus não é baseada em méritos, mas na misericórdia. E se dedicou a 4 pontos para ajudar a viver bem o ministério: a proximidade a Deus, ao bispo, entre os sacerdotes e ao povo. Sobre a proximidade com Deus, destacou que é mais do que manter práticas espirituais, rezando como um cumprimento de um dever, mas cultivar a amizade com Jesus. Sobre a relação com o bispo, o Santo Padre apontou como um caminho para que o ministério dê frutos. Recordou ainda a proximidade entre os sacerdotes e, neste ponto, citou a necessidade de boas amizades como um verdadeiro auxílio à vivência de forma serena à escolha celibatária. O Papa reafirmou que o celibato é um dom que a Igreja Latina protege, mas que, para ser vivido como caminho de santificação, precisa de relações sadias, que tenham suas raízes em Cristo. Sem amigos e sem oração, o celibato pode se tornar um peso insuportável e um contratestemunho à beleza do sacerdócio. Disse ainda que as boas amizades protegem os padres de uma vida de solteiro. Por fim, Francisco falou da proximidade com o povo, recordando que o sacerdote é chamado a tocar a carne ferida da humanidade. O Senhor nos convida a ser sinais da sua presença no mundo e, como o Papa nos lembrou, ele mesmo é aquele que se apresenta como próximo. Ele se fez próximo a nós e quer que nós testemunhemos essa proximidade. O encontro começou hoje e segue até sábado com a modalidade presencial e online, abrange padres de diversas partes do mundo. Entre os temas a serem discutidos estão a tradição e novos horizontes, a missão e sacramento e o celibato, carisma e espiritualidade. O simpósio foi organizado pela Congregação para os Bispos, uma forma de mostrar a preocupação e o cuidado do episcopado com os sacerdotes. Participar de um simpósio organizado pela Congregação dos Bispos nos faz também sentirmos esta unidade, essa proximidade, para refletir a nossa vocação como um todo. O Papa Francisco recebeu hoje no Palácio Apostólico a Diaconia da Beleza, por ocasião do aniversário de 10 anos da fundação. No discurso, o Santo Padre agradeceu aos membros da Diaconia da Beleza pelo trabalho realizado nos últimos 10 anos, que com amor colocam os dons recebidos de Deus à disposição dos irmãos, expressando a fé e o evangelho pela linguagem da arte. O grupo é composto por artistas como músicos, pintores, arquitetos e bailarinos, que buscam viver de modo comunitário sua busca pela verdade e também a paixão pela arte. Francisco disse que no contexto difícil que o mundo vive, em que por vezes a confusão e a tristeza parecem prevalecer, a missão desses artistas é mais do que necessária, porque a beleza é sempre fonte de alegria, ao nos colocar em contato com a bondade divina. Se a beleza é porque Deus é bom e nos dá, afirmou o Papa. Ele citou ainda um trecho da carta aos artistas de São João Paulo II e os convidou a reler com atenção. E antes de concluir, afirmou que a Igreja conta com os artistas para ajudar a ter um coração sensível e compassivo, um renovado olhar de amor sobre o mundo e sobre os outros. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. Que mensagens bonitas, importantes da igreja, e você pode acompanhar a mensagem da igreja aqui conosco. Ela pode alcançar cada vez mais pessoas através do sistema Canção Nova de Comunicação. Faltam 7 dias úteis para o final de fevereiro e a Canção Nova conta com você. Conta com sócios e colaboradores que mantêm esta obra para seguir evangelizando. Vejam só, nós estamos com 50% de nossa meta na campanha de fevereiro, na campanha desse mês, do projeto Dai-me Almas. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você fazer a sua doação. Obrigado por sua generosa contribuição. Na Terra Santa, entre as várias atividades de apoio à comunidade palestina, a Caritas Jerusalém está reabilitando algumas terras agrícolas em uma área perto de Belém.
Procurando garantir uma vida digna e apoiar a comunidade local, a Caritas Jerusalém está envolvida em projetos de reabilitação de terras agrícolas na área de Belém. Na fase inicial, a Caritas começou a trabalhar em algumas terras agrícolas que ainda não eram cultivadas, enquanto numa fase mais avançada recuperou outras. O mais importante é que temos trabalhado pela agricultura sustentável, baseada na produção de hortaliças sem o uso de agrotóxicos, mas apenas com fertilizantes orgânicos e com manejo orgânico de pragas. Esse era um terreno acidentado, impróprio para a agricultura. Nós o trabalhamos utilizando máquinas pesadas e tratores e construímos terraços para evitar o afundamento do terreno. Depois o dividimos em 4 setores. Adicionamos lama ao solo e um sistema de armazenamento de água para irrigação adicional no verão. Para preservar a presença agrícola na área de Marur, evitar o confisco das terras, aumentar a área agrícola e contribuir para uma agricultura sustentável, a Caritas Jerusalém criou a cooperativa Marur para a produção e comercialização de produtos ecológicos. Estávamos em uma situação difícil, por isso recorremos à Caritas, que imediatamente nos deu suporte. Nós nos beneficiamos muito com a ajuda deles. Eles construíram terraços agrícolas e um grande reservatório para água. Graças a esse sistema de irrigação, plantamos novos alperces e videiras. Conseguimos cercar o terreno e, assim, consolidar a nossa presença nesta terra. Agora, graças a esse sistema, que não tínhamos antes, ficou mais fácil trabalhar a terra. Enchendo os reservatórios de água, podemos irrigar toda a terra. E como você pode ver, semeamos novas culturas como cebolas, alho e espinafre. Caritas, uma fonte inesgotável para os territórios palestinos. As reportagens que você viu aqui já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. Assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 horas, Ronaldo da Silva apresenta o Além da Notícia. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.